Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa quinta aula do curso de Grupo Fundamental Espaço de Recobrimento. Deixa eu só relembrar rapidamente o que a gente fez ontem. Nós tínhamos introduzido uma operação no espaço dos caminhos, que é a concatenação dos caminhos, que a gente chamou de multiplicação, e vimos que essa operação, como operação no espaço de caminhos, não é particularmente boa, mas ontem provamos que se fizermos agir essa operação no espaço das classes de homotopia, ela se torna uma operação com muito boas propriedades algébricas, e isso nos permitiu definir uma estrutura de grupo, dado um espaço topológico X e um ponto x0, nós definimos uma estrutura de grupo no conjunto das classes de homotopia de caminhos fechados, com o x0 como ponto base fixado. Nós analisamos um pouco essa estrutura e gastamos algum tempo da aula de ontem relacionando essa estrutura com conceitos como de homotopia livre. Relacionamos a homotopia relativa, que é a homotopia mais usual quando a gente fala de caminhos, com a homotopia livre no contexto de caminhos fechados, e obtivemos algumas relações entre esses dois contextos. Em particular, quando o grupo fundamental do espaço é abeliano, nós vimos que podemos pensar, que dá no mesmo pensar em classes de equivalência, em classes de homotopia relativa e classes de homotopia livre, quando o grupo é abeliano. O que nós vamos fazer agora é passar a introduzir um pouco a segunda parte da teoria. Em muitas áreas da matemática a gente tem uma terminologia, uma teoria para objetos, por exemplo, espaços topológicos, e junto com ela vem uma teoria para transformações. A teoria associada, a teoria de transformações associada a espaços topológicos é a ideia de continuidade, a ideia de transformação contínua. No caso de grupos, a teoria de transformações associada de homomorfismos de grupo, e etc. No caso de variedades, a noção correspondente no mundo das transformações é diffeomorfismo. Então, nós queremos fazer algo semelhante aqui. Nós já introduzimos o grupo fundamental, e agora vamos falar sobre transformações entre grupos fundamentais. Isso nos leva ao conceito de homomorfismo induzido, que vocês têm aí na tela, e que é o seguinte: se você tem uma aplicação contínua entre dois espaços, você pode associar a essa aplicação o que a gente chama o homomorfismo induzido pela aplicação contínua. A gente vai denotar dessa forma, F sustenido. É uma aplicação entre o espaço, o grupo fundamental do espaço X no ponto base x0 e o grupo fundamental do Y no ponto base f de x0, definida dessa forma. Você pega uma classe de equivalência de caminhos no X e você associa, uma classe de homotopia, e você associa a classe imagem. Então, deixa eu fazer aqui uma figura. Temos X, tá? Temos uma transformação f de x para y. O ponto x0 do x é enviado num ponto f de x0. Tá? E nós temos, dado um caminho qualquer, definido de 0, 1, dado um caminho A de 0, 1 em x, com o x0 como ponto base, a gente associa a esse caminho imagem. A gente compõe f com A e obtém aqui um outro caminho, e esse então, f composto com A. E a relação, o homomorfismo induzido é a aplicação do grupo fundamental do X no grupo fundamental do Y, que pega a classe de homotopia desse caminho A, desse caminho aqui, e envia na classe de homotopia desse outro caminho, F composto com A. Primeira observação a ser feita é que isso está bem definido, porque se no lugar de escolher o caminho A, você escolher qualquer outro que é homotópico a ele, se você escolher qualquer outro caminho homotópico a ele,
Então, nós sabemos, por fatos que a gente já provou, que se A é homotópica B, então F composto com A é homotópica F composto com B. Tá? E, portanto, a classe, se você substituir o A por outro elemento, por outro representante da respectiva classe de homotopia, você vai obter como imagem também um caminho que também está na mesma classe de homotopia que o F composto com A. Portanto, esse homomorfismo, de fato, está bem definido no grupo fundamental, no conjunto das classes de homotopia. Além disso, se você tiver um produto de dois caminhos, você tem aqui A e um outro caminho B, perdão, seu A e um outro caminho B, e você consegue o produto deles, a imagem, a composição com F vai dar aqui também dois caminhos, F composto com A e F composto com B, e é claro, da definição, que se você percorre o A e depois o B, ou seja, se você percorre o produto AB, a imagem o que vai fazer é percorrer primeiro o F composto com A e depois o F composto com B. Ou seja, o que você obtém é o produto de F após A vezes F após B. Isso implica que, se você tem um produto de duas classes de homotopia, o resultado desse produto, a imagem do produto de duas classes de homotopia pela aplicação F sustenido é o produto das imagens. A imagem do produto é o produto das imagens, e significa que esse F sustenido é efetivamente um homomorfismo de grupo. Então, a gente chama homomorfismo induzido pela aplicação contínua F. Uma coisa que eu não escrevi, mas que é simples de verificar, é que se F é invertível, se F é um homeomorfismo, então F sustenido é um isomorfismo de grupo. Quer dizer, se a F é invertível, a F sustenido também é invertível. Isso é mais ou menos óbvio, porque você, para encontrar a inversa da F sustenido, o que você faz é pegar a inversa da F, considerar o respectivo homomorfismo induzido, e é claro que, se você toma a inversa da F, o homomorfismo induzido, o F menos 1 sustenido, faz o contrário do F sustenido. Então, essa é a noção de homomorfismo induzido, que vai ser útil, mas mais do que isso, como eu tentei enfatizar, é um roteiro comum em muitas áreas da matemática você trabalhar com objetos e com transformações desses objetos. Os objetos, nesse momento, são os grupos fundamentais, que a gente está olhando, e as respectivas transformações, grupos fundamentais de espaços topológicos, e as respectivas transformações são os homomorfismos induzidos por aplicações contínuas entre os espaços topológicos. E observem que a gente está relacionando aqui dois mundos que inicialmente são bastante distintos. De um lado, o mundo topológico, ou seja, espaços topológicos com suas aplicações contínuas. Do outro lado, o mundo algébrico, grupos com respectivos homomorfismos, e a gente está definindo uma passagem do mundo topológico para o mundo algébrico com essas noções. Não é à toa que a área se chama topologia algébrica. Por isso mesmo. Algumas observações simples. Se nós considerarmos a identidade, o homomorfismo induzido pela identidade, o identidade sustenido, evidentemente, é a própria identidade. O que você está fazendo é transformar o caminho nele mesmo. Você tem a identidade. Outra propriedade simples dessa definição de homomorfismo induzido é que o homomorfismo induzido por uma composição é a composição dos homomorfismos induzidos. Se você tem F, que vai de X para Y, e G contínuas, que também contínua, que vai de Y para Z, então o G após F sustenido é a composição, é o G sustenido após F sustenido,
indo do grupo π1 do x, x0, no grupo π1 do z, aplicado no ponto imagem. Tá? Esse item 13, inclusive, eu já falei na página anterior. Se você tem um homeomorfismo, então o respectivo sustenido o homeomorfismo induzido é um isomorfismo, e a sua inversa, aqui posso descrever, F sustenido inversa é F inversa sustenido. E, finalmente, nessa lista de propriedades elementares dos homeomorfismos induzidos, se você tiver duas aplicações contínuas que são homotópicas relativamente ao ponto x0, deixa eu enfatizar esse ponto aqui. Se você tiver duas aplicações homotópicas do xx0 em y, y0, y0 aqui seria a imagem, né? Y0 aqui é a imagem do x0, que tem que ser igual à imagem ao g de x0, porque você está supondo que as aplicações são homotópicas em relação ao ponto x0. Então, lembrando, homotopia relativamente ao ponto x0 significa que ao longo da homotopia você não tem o direito de mexer no ponto x0. Então, se começa o ponto onde começa é a homotopia, que é o fx0, é o ponto onde termina. Então, nesse caso, o que nós temos é que os respectivos sustenidos são idênticos, coincidem, porque se você pega qualquer caminho A e aplica F ou G, como F é homotópica a G, F após A é homotópica a G após A. Lembra que nós provamos, um dos primeiros resultados que a gente provou no curso, é que se F é homotópica a F' e G é homotópico a G', então F após G é homotópico a F' após G'. Tá? Aqui estamos usando só a metade disso aí. Se F é homotópica a G, então a composição é homotópica. Ou seja, as duas transformações vistas no espaço das classes de homotopia, vistas no grupo no grupo fundamental, são a mesma transformação. Tá? Então, um corolário interessante dessas observações, dos fatos que a gente provou anteriormente, é que se você tiver duas aplicações contínuas homotópicas, entre x e y, observem que agora eu não estou dizendo homotópicas relativamente ao ponto x0, estou só dizendo homotópicas. Então, elas têm o direito de mexer no ponto base. Agora, no enunciado anterior aqui, quando eu escrevi isso, era homotópicas relativamente ao ponto x0, que em particular implica esse fato aqui, elas têm a mesma imagem. Tá? Agora eu estou deixando cair essa restrição, estou pensando que eu tenho duas aplicações homotópicas quaisquer, e eu considero os homomorfismos induzidos pelas duas, o homomorfismo induzido pela F e o homomorfismo induzido pela G. E eu acho que a essa altura, se vocês pensarem no que a gente provou na aula passada, no tipo de discussão que a gente teve na aula passada, o enunciado não deveria surpreender. Nós relacionamos dois grupos, nós observamos na aula passada que se tomamos o grupo fundamental de um espaço em relação ao ponto x0 ou em relação ao ponto y0, se mudarmos o ponto base, os dois grupos fundamentais são isomorfos, e são isomorfos por uma aplicação de conjugação, por Deixa eu voltar à página correspondente para ficar mais claro, vou puxar aqui para trás. Esse enunciado aqui. Se nós tomamos dois pontos base distintos, os respectivos grupos fundamentais relativamente ao ponto base x0 em relação ao ponto base y0 são isomorfos, mas mais do que isso, na prova, nós construímos um isomorfismo que tem essa forma. É um isomorfismo por conjugação, que toma gama e envia em gama alfa gama menos 1 para algum gama, e quem é esse gama? É uma classe de homotopia de um caminho C ligando o x1 ao x0. Tá? Esse gama
é uma classe homotopia de um caminho ligando os dois pontos base, tá bom? Então, nós já sabemos qual é o efeito de mudar o ponto base, o efeito que isso tem sobre o grupo, um efeito pequeno, porque o que a gente obtém é um grupo isomorfo ao inicial, e que, além disso, o isomorfismo é dado, é um isomorfismo de um tipo muito particular, muito simples, isomorfismo por conjugação, essa forma aqui, tá? Multiplica por um elemento, no caso, uma classe de homotopia, e divide e multiplica pela classe de homotopia inversa. Tá? Então, lembrando desse enunciado, o corolário que aparece aqui, que nós vamos comentar em seguida, não deveria ser muito surpreendente. Ele diz o seguinte: se você então tem duas aplicações contínuas que são homotópicas, e dessa vez não supomos homotopia relativa, então o f de x0 pode ser diferente do g de x0, e a homotopia pode mexer o ponto base agora, então os respectivos homomorfismos induzidos estão relacionados pelo mesmo tipo de relação que nós tínhamos antes. Esse tipo de relação. O f sustenido é dado por gama, g sustenido da aplicação é gama menos 1, então é de novo uma forma de conjugação para toda a classe alfa do grupo fundamental do X, onde gama é uma classe de homotopia de caminhos ligando o ponto f de x0 ao ponto g de x0. Deixa eu tentar fazer uma figura aqui. Você tem o f, tem o x, tem as duas aplicações f e g, homotópicas, levando no y. Tá? Fixamos o ponto base aqui, x0, e agora temos aqui duas imagens, a imagem pelo f e a imagem pelo g. Se não estiver dando para ver, eu tento fazer a figura maior, mas espero que seja visível. Então, o que a gente está dizendo? Que os dois homomorfismos induzidos pela aplicação f e pela aplicação g têm essa forma que está aparecendo aqui, onde gama é uma classe de homotopia de caminhos ligando o fx0 ao gx0. Então, o gama é, por exemplo, a classe de homotopia desse caminho aqui, ligando o caminho C, ligando o f de x0 ao g de x0. Tá? A prova não deve trazer nenhuma grande surpresa para a gente, mas vamos olhar o que está escrito aqui. Nós temos, por hipótese, que existe uma homotopia. Aqui o I é o intervalo 0,1. Tá? Existe uma aplicação homotopia definida em x vezes 0,1 em y, que é uma homotopia entre o f e o g. Essa é a nossa hipótese, uma homotopia livre entre f e g. E com isso, o caminho definido dessa forma, C, é um caminho que liga o f de x0 ao g de x0. Tá? Por definição de homotopia, quando o t é igual a 0, você está em f de x0, e quando o t é igual a 1, você está em g de x0. Então, esse é o nosso caminho C. E, para provar o enunciado, a gente considera, então, a classe de homotopia H desse caminho C. Está compatível com aquela figura. Dado um caminho fechado qualquer, deixa eu agora, então, fazer de novo uma figura, talvez aqui um pouco maior. Uma figura um pouco maior aqui. O X, o Y, as duas transformações, o ponto x0. E lá, então, fx0 ligado por esse caminho C, o g de x0. Agora, dado um caminho fechado qualquer, nós vamos querer analisar, vamos querer relacionar o f sustenido com o g sustenido. Então, a gente precisa pegar um elemento daqui e ver o que acontece, com ele sob a ação do f sustenido e sob a ação do g sustenido. Então, um elemento daqui significa uma classe de homotopia de um caminho fechado, como esse que eu estou desenhando agora. A. Tá? Dado um caminho fechado com A de 0 igual a de 1 igual a x0,
Essa aplicação que nós estamos... essa aplicação que está indicada aqui é uma homotopia livre, porque ela não é obrigada a fixar nada, é uma homotopia livre entre o F composto com A e o G composto com A. Tá? Isso é bem claro. Se você tomar S0 aqui, se você tomar S0, vai por essa aplicação que está, se você considerar S0, S0, vai por essa aplicação que estamos considerando aqui, essa aplicação, em H de AS0, e isso é a mesma coisa, como o H é uma homotopia entre F e G, isso é a mesma coisa que F de A de S. Tá? Então, a homotopia começa no caminho F composto com A, e, pelo mesmo raciocínio, S1, no final, vai em H de AS1, ou seja, vai em G de A de S. Então, o caminho, a homotopia termina em G composto com A. Tá? Essa continha que eu estou fazendo aí em verde é justificativa do porquê que essa aplicação é uma homotopia entre E composto com A e G composto com A. Então, o que nós vimos até o momento? Que se eu pegar um elemento, um caminho qualquer fechado em X e aplicar o F ou o G, o que eu obtenho em Y, são dois caminhos. O que eu obtenho em Y, que eu vou desenhar esses dois caminhos, são dois caminhos assim. Esse é o F composto com A e esse aqui é o G composto com A. São dois caminhos que estão em dois pontos base distintos, porque o F de x0 e o G de x0 não são necessariamente o mesmo, mas eu acabei de verificar que esses caminhos são livremente homotópicos. São livremente homotópicos. Tá? Esses dois caminhos, F composto com A, essas duas alcinhas aí do lado direito, são caminhos livremente homotópicos. E a proposição que a gente provou na aula passada, que relaciona homotopia livre com homotopia relativa, diz que se tenho dois caminhos fechados em dois pontos base distintos e eles são livremente homotópicos, a proposição diz que então esses caminhos se relacionam dessa forma. O F composto com A é relativamente homotópico a uma expressão dessa forma, em que o C é precisamente um caminho ligando um ponto base ao outro ponto base. Tá? Então, proposição, eu volto lá para refrescar a memória de vocês, essa proposição que diz que dois caminhos fechados são livremente homotópicos, se e somente se temos uma relação como essa, que expressa o fato de que eles são livremente homotópicos em termos da outra homotopia, em termos da homotopia relativa. Tá? Bom, isso é exatamente o que a gente quer, porque uma vez que chegamos a essa relação, F composto com A é homotópico a C multiplicado por G composto com A multiplicado por G inverso, o que isso significa é exatamente a relação que a gente quer, que F sustenido de A, que é, por definição, a classe de homotopia do F composto com A, pela relação que a gente acabou de estabelecer, essa relação significa que isso é igual a esse produto de classe de homotopia, que é exatamente outra maneira de dizer gama multiplica G sustenido de A multiplica por a gama inverso. Tá? Então, todos esses enunciados, inclusive alguns corolários que a gente obteve na aula passada, e mais esse aqui, o que são corolários da proposição que relaciona homotopia livre com homotopia relativa. Tá? Homotopia livre é mais flexível,
pode acontecer com mais frequência, mas ela tem uma relação, em particular, ela permite que você mexa o ponto base, tá? Mas não tanta liberdade assim. Se dois caminhos são livremente homotópicos, então, a menos de você conjugar um deles com o caminho C que liga os pontos base, eles são, uma vez tendo feito essa conjugação, você obtém uma homotopia relativa. Tá? Você só tem que fazer essa conjugação para trazer o ponto base, para fazer os dois pontos base coincidirem. No caso aqui, você tem um caminho F composto com A, que tem ponto base no Fx0, tem um outro que tem ponto base no Gx0, mas se você usar o caminho C, que liga esses dois pontos base, para fazer a conjugação, você de fato transforma a homotopia livre em homotopia relativa. Tá? Então, dada uma aplicação contínua, fazendo um resumo do que a gente falou hoje, dada uma aplicação contínua, podemos associar a ela um homomorfismo de grupo, no grupo fundamental. Esse homomorfismo só depende da classe de homotopia da própria transformação. Se você tiver duas transformações homotópicas, elas definem o mesmo homomorfismo no grupo fundamental. E se você tomar duas classes de homotopia, duas aplicações dentro da mesma classe de homotopia livre, tá? Um pouco mais geral, homotopia livre, não dá necessariamente o mesmo homomorfismo. Se for homotopia relativa, dá o mesmo homomorfismo. Se FG são livremente homotópicas, não dá necessariamente o mesmo, mas dá homomorfismos que estão relacionados de um modo simples por meio de conjugação, por meio desse tipo de relação. Bom, isso vai a partir daqui nós vamos provar o seguinte. Suponha, por exemplo, que nós temos dois espaços topológicos, x e y, e eles são homeomorfos. Tá? Ou seja, existe uma aplicação contínua que vai do x para o y, que é uma bijeção, e a inversa dela também é contínua. Tá bom? Vamos supor que dois espaços topológicos são homeomorfos. Eu posso associar à transformação, à aplicação F, o respectivo homomorfismo de grupo, homomorfismo induzido no grupo fundamental. E como nós vimos, se a F é um homeomorfismo, o homomorfismo induzido é um isomorfismo. Deixa eu dizer isso numa linguagem mais fácil de digerir. Se a aplicação contínua é invertível, o homomorfismo que ela induz no grupo também é invertível. Isso significa isso imediatamente significa que se nós temos dois espaços topológicos homeomorfos, quer dizer que a topologia considera como sendo o mesmo, essencialmente o mesmo, os seus grupos fundamentais são isomorfos, ou seja, do ponto de vista da álgebra, eles são essencialmente o mesmo. Tá? Então, a relação é boa, porque se você quer considerar dois espaços topológicos como sendo essencialmente o mesmo, do ponto de vista de serem homeomorfos, os grupos fundamentais também são essencialmente os mesmos. Agora, é possível fazer melhor do que isso. É possível ir mais longe, e essa melhoria do que eu acabo de dizer é exatamente a proposição que está aí na tela. Não precisa os espaços serem homeomorfos para que os grupos fundamentais sejam isomorfos. Basta que os espaços topológicos tenham o mesmo tipo de homotopia, que é uma relação bem mais geral, bem mais flexível. Lembrando, ter o mesmo tipo de homotopia significa que você tem duas aplicações, uma do x no y, outra do y no x, tais que quando você compõe as duas, não dá necessariamente a identidade, mas dá homotópico a identidade. Por exemplo, o círculo tem o tipo de homotopia do plano menos um ponto. Você pode considerar do círculo no plano menos um ponto a aplicação de inclusão. Você pode considerar do plano menos um ponto no círculo a aplicação que consiste em dividir pela norma do vetor.
E essas duas aplicações, isso é um exemplo que a gente viu numa das primeiras aulas, acho que no segundo. Essas duas aplicações, embora não sejam inversas uma da outra, as suas composições, F após G e G após F, são homotópicas à identidade no espaço respectivo. Tá? Então, se ter o mesmo tipo de homotopia é uma relação de equivalência no conjunto dos espaços topológicos muito mais flexível, muito mais geral do que ser homeomórfico. E o que a proposição diz é que se você tem espaços, agora a gente vai fazer a hipótese que eles são conexos por caminhos para evitar contra-exemplos triviais, mas se você tem espaços topológicos com o mesmo tipo de homotopia, então os seus grupos fundamentais são isomórficos. Tá? O grupo fundamental é meio cego, ele não vê a diferença entre um círculo e o plano menos um ponto. Para ele, dá no mesmo, ou mais precisamente, esses dois espaços têm grupos fundamentais que são isomórficos. Tá? Podemos ir mais longe ainda, mais precisamente, se nós tivermos uma equivalência topológica, uma equivalência homotópica entre dois espaços, que é o que eu acabo de dizer, né? Uma aplicação que você consegue outra em sentido contrário e as composições são homotópicas à identidade, então o homomorfismo induzido é um isomorfismo. Tá? De novo, é um reforço de algo que a gente disse antes. Antes eu disse que se você tiver um homeomorfismo entre dois espaços topológicos, o homomorfismo induzido no grupo é invertível, mas isso ainda vale mesmo quando você tem apenas uma equivalência homotópica. Quando você tem apenas uma equivalência homotópica, não precisa ser um homeomorfismo. Tá? Essas observações são relevantes porque essa flexibilidade significa que nós podemos tratar espaços que parecem diferentes, como o círculo e o plano menos um ponto, nós podemos tratar como iguais do ponto de vista das coisas que nos interessa obter. Então, vamos provar essa proposição. A prova é um pouquinho mais longa do que as anteriores, mas também não é nada muito especial. Vamos provar isso devagar. A figura que tem que ter em mente você tem o X, o Y, tem a aplicação F, que é uma... Eu vou provar a segunda parte da proposição, tá? Isso aqui, porque ela implica a primeira. Tá? Se dois espaços têm o mesmo tipo de homotopia, então existe uma equivalência homotópica entre os dois e a gente trabalha com ela. Então, temos a aplicação F entre X e Y, temos a G em sentido contrário, e a gente vai introduzir alguma notação. Primeiro, vamos considerar aqui o ponto x0. Eu vou simplificar um pouco a minha vida em termos de notação, chamando a imagem dele pela F de y0. Em seguida, eu vou pegar esse ponto y0 e considerar a imagem dele pela G. A imagem dele pela G vem para cá, é o x1, que é G de y0. Tá? E, finalmente, vou considerar de novo a imagem desse x1 pela F. Então, obtenho aqui um ponto y1, que é F de x1. Tá? Tem um vai e vem aí. Vamos pela F, voltamos pela G e, em seguida, vamos pela F. Tá bom? E agora eu vou considerar... É útil aqui considerar 3 homomorfismos induzidos. Primeiro, nosso conhecido é F sustenido, que é o homomorfismo induzido pela F, né? Quando a gente considerar aqui o ponto base x0, e do outro lado, naturalmente, a imagem dele, que é o y0. Bom? Também vou considerar o homomorfismo induzido G sustenido, que é induzido pela G, tomando como ponto base no y o ponto y0, e como ponto base imagem, naturalmente, o x1. Tá? Então, o G sustenido é um homomorfismo de grupo
entre o π1, e aqui está errado, entre o π1 de y, y0, e o π1 de x, x1. Bom? Finalmente, eu vou voltar ao f, mas agora vou considerar o homomorfismo induzido pelo f, tomando outro ponto base. Agora eu vou tomar como ponto base esse x1 aqui. E isso dá um homomorfismo induzido pela f, que só difere do f sustenido pelo fato de que nós temos pontos bases distintos. Então, eu mudo um pouquinho a notação, só para distinguir, é outro homomorfismo induzido, ainda relacionado com f, então eu ainda chamo de f sustenido, mas para deixar claro que eu mudei o ponto base, eu coloco um umzinho aí em cima, umzinho, é só para dizer que agora eu estou tomando como ponto base no espaço x, o ponto x1, e no espaço y, naturalmente, a respectiva imagem pela f. Mas é um homomorfismo induzido. Naturalmente, o homomorfismo induzido depende da aplicação, mas também depende do ponto base que você está considerando, porque se você muda o ponto base, formalmente o grupo fundamental muda. Tá bom? Vamos tentar manter essa imagem, ter essa figura em mente para acompanhar o que segue. O que nós temos? Por hipótese, o G, F é uma equivalência de homotópica e a G é um inverso homotópico da F. Então, quando eu componho as duas, eu tenho alguma coisa que é uma aplicação que é homotópica à identidade. Tá? E aqui é homotópica à identidade. Eu não deveria ter escrito assim. Eu deveria ter escrito de forma um pouco mais clara. Deixa eu corrigir aqui. É assim. É homotopia livre. Tá? G composta F é homotópica, mas aqui não estamos falando homotópica livremente, homotópica à identidade de X. Tá? As duas aplicações são homotópicas. Não faz sentido aí falar em homotopia relativa, até porque elas não preservam ponto base, etc. E, portanto, pelo corolário que a gente acabou de provar, o homomorfismo induzido por G após F, o homomorfismo induzido por G após F, é conjugado ao homomorfismo induzido pela identidade X. Tá? O homomorfismo induzido por G após F, que a gente sabe também que é a composição G sustenido após F sustenido, o homomorfismo I de X sustenido aplicado a alfa, conjugado com gama, gama menos 1. Tá? E eu, naturalmente, simplifiquei a notação, porque eu sei que o homomorfismo induzido pela identidade é a própria identidade. Então, pelo corolário anterior, nós temos essa relação aqui. G sustenido composto com F sustenido de alfa é da forma, aplicada em alfa, é da forma gama, alfa, gama menos 1. Tá bom? Aplicação direta do corolário anterior, que diz que quando você tem duas aplicações contínuas que são livremente homotópicas, elas induzem homomorfismos no grupo fundamental que são conjugados um com o outro. Bom? Então, vamos manter essa relação. E, do mesmo modo, de modo inteiramente análogo, como F após G de novo, aqui é homotópica, não deveria ter esse negocinho aqui, é só homotopia livre. Como F após G é livremente homotópico à identidade em Y, eu aplico de novo o corolário. Só que agora eu estou com pontos base distintos. Deixa eu fazer aqui a figura para ficar claro. Agora nós estamos começando no lado do Y, tá? Começando no ponto Y0, no lado do Y. A G pega esse ponto e manda em X1,
A gente agora está começando com a G, né? Nessa composição. E, em seguida, a F, que é aplicada depois, pega x1 e manda em y1. Tá? Por isso que a gente precisou considerar 4 pontos. Da primeira vez, nessa conta aqui inicial, a gente vai de x para y, começando no x0, vai pela f para o y0 e vem pela g para o x1. A figura está meio apertada, mas espero que dê para entender. Então, a gente obtém, nesse caso, a composição começa no ponto base x0 e termina no ponto base x1. Tá? Aqui a gente começa no y0, pela g vai para x1, pela f para y1, portanto, agora o homomorfismo induzido que a gente está considerando para f não é mais aquele f sustenido, é o f sustenido 1. Tá? É o f sustenido 1, que é aquele em que o ponto base do lado do x é o x1 e do lado do y é o y1. Mas, tirando essa observação, o que a gente tem é que, por causa dessa relação aqui, o f sustenido 1 após g sustenido é, de novo, da mesma forma de antes. E aqui, o que a gente tem aqui, esse beta, então, identidade y sustenido, aplicado em beta, e depois conjugado com gama menos 1 gama. Tá? Tá ok? Então, a gente faz 2 vezes a mesma coisa. Uma delas começa em x e com o ponto base x0, vai para o y, ponto base y0, regressa ao x, ponto base x1. Essa é a primeira parte do argumento. Na segunda parte, a gente começa aqui no y0, no y com ponto base y0, tá? Aqui. Vem para x, ponto base x1, e em seguida volta para y, ponto base e y1, tá? O que eu quero que vocês guardem daqui para a próxima página, que vai ser a última da demonstração, são essas relações aqui, tá? G sustenido após F sustenido é de uma forma bastante particular, e F sustenido 1 após G sustenido 1, após G sustenido também é essencialmente da mesma forma, para alguma classe de caminhos. Na primeira relação temos um gama, na segunda temos, não é gama aqui, é delta. É outro caminho. Tá? O gama na primeira relação é uma classe de homotopia de caminhos em X, ligando x0 ao x1. É uma classe de homotopia de caminhos em X, ligando x0 ao x1. Tá? Seria aqui o gama. E enquanto que na segunda, o delta é uma classe de homotopia de caminhos ligando o y0 ao y1. Tá? São locais diferentes, mas a forma é essencialmente a mesma. Tá bom? Então, vamos gravar para a próxima transparência essas relações aqui. Lembra que eu estou querendo provar que o F sustenido é um isomorfismo. Tá? Esse é o objetivo. Então, estou trabalhando para encontrar o inverso dele, e já estou bem encaminhado nessa direção. Tá? Então, a gente vai dar nomes a essas duas expressões aqui. Vamos dar nomes a isso e a isso. Tá? Essas aplicações eu vou chamar de gama e delta. Gama, então, é a aplicação que vai do π1 do xx0 em π1 de xx1, dado desse modo. Tá? E delta é a aplicação do π1 de y0 no π1 de y1 dessa forma. Tá? São exatamente aquelas expressões que apareceram há pouco. E o que a gente provou na página anterior é que G sustenido após F sustenido é gama, e F1 sustenido após G sustenido é delta. É isso que a gente provou. Tá? Por que isso praticamente termina a prova? Porque essas duas aplicações, tanto a gama quanto a delta, são isomorfismos. São homomorfismos de grupo, por conjugação, e são invertíveis. Tá? Por que são invertíveis? Bom, isso aí é muito simples, creio que até já fizemos. Gama
gama, porque é conjugação, né? Gama menos 1 de alfa é a conjugação feita ao contrário, com o gama menos 1 do lado esquerdo e o alfa do lado direito. E da mesma forma, delta menos 1 de beta é a mesma expressão com delta menos 1, beta, delta. Tá? Então, eles têm inversas. Então, essas duas aplicações são isomorfismos, tá? São bijeções. E nós provamos que G sustenido após F sustenido é gama. Mas isso implica que a gama, que a G estrela é subjetiva. Se você tem uma composição de duas aplicações e a composição é subjetiva, a segunda, aquela que você aplica em segundo lugar, tem que ser subjetiva. Isso é um fato geral, tá? É um fato geral. Se você tem φ, deixa eu escrever, fato geral elementar, φ composta com psi subjetiva, implica que a φ é subjetiva. Tá? E se você tem que φ composta com psi é injetiva, então a psi é injetiva. Tá? Talvez a segunda seja até mais fácil, as duas são totalmente elementares, mas talvez a segunda seja mais fácil até de entender. Suponha que a psi não fosse injetiva, então ela teria 2 pontos que ela manda na mesma imagem. Se a psi sozinha já pega esses 2 pontos e manda na mesma imagem, compondo a φ, claro que continua não sendo injetivo. Tá bom? Então, o fato de que G sustenido após F sustenido é um isomorfismo implica que o G sustenido é subjetivo. Tá? E pela segunda observação elementar que eu coloquei, o fato de que F sustenido 1 composto de G sustenido é um isomorfismo implica que é G injetivo. Tá? Aplicando essa relação aqui, a gente tem então que, aplicando essas duas relações, esses dois fatos elementares, a gente tem que a G sustenida é sobrejetiva e injetiva. Ou seja, G sustenido é uma bijeção. E, portanto, é um isomorfismo do grupo. Tá? Então, eu queria provar que F sustenido era um isomorfismo do grupo, eu estou muito perto, pelo menos concluir isso para G. E uma vez concluído para G, o resto é trivial. Porque aí você pega essa relação aqui e você escreve desse jeito. Você escreve como F sustenido é a inversa do G sustenido composto com a gama. A gama é um isomorfismo, a inversa de G sustenido é um isomorfismo, portanto, a F sustenido também é um isomorfismo. E a mesma coisa, evidentemente, para a terceira aplicação que a gente tem aqui. Tá? Então, não tem muito aqui que dizer, de novo um corolário daquela proposição sobre como é que um grupo fundamental muda quando você muda ponto base, via um dos corolários que a gente já provou, que é que se você tem aplicações livremente homotópicas, os respectivos grupos os respectivos homomorfismos de grupo definidos nos grupos fundamentais são conjugados, são dados por essa expressão aí. Um corolário imediato disso aí é que se o espaço X for contrátil, então o grupo fundamental é trivial. O grupo fundamental consiste de um único ponto. E por que isso? Isso é realmente imediato, porque contrátil significa que X tem o tipo de homotopia de um ponto. De um ponto. Conjunto formado por um único ponto. Tá? E portanto, o que nós acabamos de dizer implica que o π1 de x π1 de x, x0 π1 de x, x0
é isomorfo ao grupo fundamental do espaço formado por um único ponto, e aí não tem muito que debater qual é o ponto base, evidentemente, e o grupo fundamental do espaço formado por um único ponto é trivial. Você tem um único caminho, uma única classe homotopia, portanto o grupo é simplesmente o grupo zero, o grupo que só contém o elemento neutro. Tá? Então, espaços contráteis têm a propriedade de que o grupo fundamental deles, todos os espaços contráteis, têm o mesmo grupo fundamental, que é o grupo fundamental constituído apenas pelo elemento neutro. Tá? E isso é um caso particular da afirmação mais geral de que o grupo fundamental é um invariante de tipo de homotopia. Dois espaços topológicos com o mesmo tipo de homotopia, o que eu insisto é muito mais geral do que seriam homeomorfos. Dois espaços topológicos com o mesmo tipo de homotopia têm o mesmo grupo fundamental, a menos, como sempre, de isomorfismo. Bom, nós vamos nos dedicar agora, por algum tempo, a uma classe de espaços, obviamente importante, que é a classe de espaços com essa propriedade. Noemi está perguntando se dois espaços têm o mesmo tipo de homotopia, mas não são conexos por caminhos, se isso significa que cada componente conexa desses espaços tem o mesmo tipo de homotopia e o resultado vale para cada componente conexa. Isso, exatamente. A melhor maneira, para não ficar confuso, a melhor maneira de pensar nessas coisas quando não é conexo por caminhos, é considerar cada componente conexa por caminhos como um espaço diferente. Tá? No fundo, quando você pega um espaço e onde usamos a conexidade por caminhos, ela foi a pergunta do Pedro, deixa eu terminar só a resposta do mim. No fundo, quando a gente tem um espaço que não é conexo por caminhos, a gente está um pouco trapaceando. São vários espaços que a gente empacotou num só, deu um nome só, mas de fato, pontos que estão em componentes conexas por caminho são independentes uns dos outros e portanto, é melhor pensar que são espaços diferentes, tá? É por isso que eu digo que eu nunca tenho escrúpulos em supor, e vocês, se precisarem, podem supor que o espaço é conexo por caminhos. Nós usamos, Pedro, a conexidade por caminhos em vários lugares aqui. Por exemplo, olha essa figura aqui. Talvez aqui nem seja... Mas, porque você quer poder ligar diferentes pontos base. Essa é a questão. E, portanto, você precisa que o X e que os pontos base, acho que não aparece aqui explicitamente escrito, mas deixa eu voltar aqui, mas porque você quer conectar francamente, talvez nesse enunciado a ideia é essa, que esses caminhos que ligam pontos base, você precisa que eles existam. Eu não tenho certeza que a proposição seja falsa, se você tiver essa condição, mas, de novo, gente, não é uma restrição supor conexidade por caminhos, porque quando o espaço não é conexo por caminhos, a gente simplesmente olha para cada uma das componentes separadamente. Tá? Assim, formalmente, eu não tenho certeza nesse momento se precisa aqui, mas é o tipo da hipótese com a qual nós não devemos nos preocupar. Okay? Em algum momento, não nessa parte, mas nós estamos fazendo o raciocínio que já vem de trás, né? Em algum momento para trás, nós precisamos de ser capazes de ligar os pontos base. E para isso, a gente precisa que eles estejam na mesma componente conexa por caminhos. A gente pode supor isso explicitamente ou simplesmente dizer que o espaço que o espaço é conexo por caminhos.
Então, algumas páginas, nós vamos nos dedicar a uma classe de espaços topológicos cuja propriedade característica é que o grupo fundamental deles é trivial. Tá? Acabamos de dizer aqui que se X é um espaço contrátil, se X tem o tipo de homotopia de um ponto, então o grupo fundamental é trivial. O grupo fundamental consiste de um único ponto. Nós vamos tomar a conclusão desse corolário, a propriedade na conclusão desse corolário, como definição de uma classe de espaços topológicos, que naturalmente, em algum sentido, vão ser os espaços topológicos mais triviais, mais simples, menos interessantes, talvez, nesse momento, do ponto de vista que a gente tem nesse momento, são os espaços topológicos cujo grupo fundamental é trivial. E o que significa trivial? Que se você escolhe um ponto base x0, a única classe de homotopia que você tem é a classe de homotopia do caminho constante igual a x0. Tá? Lembrando a notação, x0 é o caminho de 0,1 em x constante igual que cada t associa x0, tá? É essa a notação. E epsilon x0 é a classe de homotopia desse caminho. Então, o espaço se diz simplesmente conexo se o grupo fundamental se restringir a esse elemento, epsilon x0, que é o elemento neutro, como a gente sabe, do grupo. Então, se o grupo fundamental for trivial. Talvez a coisa mais complicada dessa definição seja entender por que alguém inventou de chamar isso de simplesmente conexo. Tá? Eu prefiro não entrar nessa questão gramatical, mas a notação originalmente vem da análise complexa, do estudo de funções de uma variável complexa, e a ideia nesse contexto, quando você estuda funções de variável complexa no plano, num subconjunto do plano, é interessante tratar casos em que esse domínio da função está furado. Você pegou, por exemplo, uma bola e retirou um certo número de pontos. Você fez furos. E, por alguma razão histórica, aqueles casos em que você não fez furo nenhum, eles chamaram de simplesmente conexo. E se você fez um único furo, eu acho que a notação era um conexo, dois conexos, três conexos, para significar quantos furos que você tinha feito no domínio. Tá? Creio que essa é a origem da etimologia dessa expressão. Não é uma expressão muito, muito feliz, mas sim, é com ela que nós temos que viver. Espaços simplesmente conexos significa espaços cujo grupo fundamental é trivial. Em outras palavras, se você considerar qualquer caminho fechado com o x0 como ponto base, esse caminho é relativamente homotópico ao caminho constante igual ao x0. Todo mundo é relativamente homotópico ao caminho constante x0. Há maneiras equivalentes de formular a mesma condição. Eu não vou detalhar, assim, analisar por que são equivalentes, mas não são fatos bastante imediatos. Uma maneira equivalente é dizer que todo caminho fechado é livremente homotópico a um caminho constante. Tá? Como é que prova que isso é equivalente à definição que eu acabei de dar? Usando o resultado sobre a homotopia livre que a gente provou. Dois caminhos, por exemplo, a gente provou que um caminho fechado é livremente homotópico a um caminho constante, se e somente se ele é relativamente homotópico ao caminho constante colocado no seu ponto base. Foi um fato provado na aula passada. E se você usar esse fato, conclui imediatamente que essa condição 1 é equivalente a isso que está escrito aqui. Tá? E depois tem outras formulações. Ser simplesmente conexo é equivalente a dizer que duas aplicações quaisquer do círculo no X são homotópicas. Nós já observamos na aula passada que aplicações do círculo em X são a mesma coisa que caminhos fechados. Né? Mesma coisa que caminhos fechados. Você tem
um caminho fechado é formalmente uma função definida no intervalo, mas você quer que o 0 e 1 tenham a mesma imagem, então, de fato, você está colando as pontas do intervalo, isso dá o S1. Nós vimos já lá para trás, que numa das primeiras aulas, que uma aplicação, dizer que duas aplicações quaisquer do círculo no X são homotópicas também significa que qualquer aplicação, o mesmo que dizer que qualquer aplicação é homotópica a uma aplicação constante. E nós vimos que ser homotópica a aplicação constante é equivalente a admitir uma extensão contínua ao miolo, à bola, limitada pelo círculo. E, finalmente, outra maneira equivalente ainda de dizer que o espaço é simplesmente conexo é essa aqui. Dois caminhos quaisquer, não necessariamente fechados, que vão de um ponto para o outro, com os dois caminhos quaisquer não necessariamente fechados, são homotópicos. Tá? Então, eu deixo que vocês pensem um pouquinho sobre essas equivalências, não quero gastar tempo fazendo enfim, essencialmente eu já disse, não tem muito mais do que isso que eu disse, mas caso precisem um pouquinho mais de tempo para absorver, recomendo gastarem 5 minutos meditando sobre essas condições. São outras maneiras equivalentes de dizer que um espaço é simplesmente conexo. Davi, a sua pergunta, N conexo significa que o espaço tem N buracos? Sim, mas é uma linguagem específica eu acho, que é uma linguagem específica da teoria de variáveis complexas. Tá? Você encontra essa notação em livros de funções de variável complexa. Não é uma notação que eu vou usar nesse curso, nem que seja muito comum em topologia, porque não é muito útil para a gente. Tá? Eu só mencionei para explicar que é a origem da terminologia simplesmente conexo. Tá? Mas não é uma notação que a gente vai utilizar e não é utilizada em topologia em geral. Tá bom? Mas não é incomum em livros de variável complexa encontrar essa terminologia. Muito bem, então, espaços simplesmente conexos são espaços cujo grupo fundamental é trivial. Não importa qual o ponto base que você escolha, porque como grupos fundamentais com pontos base distintos são isomorfos, se um deles é trivial, o outro, se no ponto base x0 é trivial, no ponto base x1 também vai ser trivial. Tá? O que muda é a constante. E são, então, espaços que, do ponto de vista da homotopia, são triviais. Né? Então, só há uma classe de homotopia. Nós acabamos de ver há pouquinho que todo espaço contrátil é simplesmente conexo, né? Foi o corolário que a gente provou anteriormente. E nós vamos ver mais tarde, provavelmente semana que vem, que o círculo não é simplesmente conexo. O círculo vai ser o nosso primeiro exemplo de espaço topológico que não é simplesmente conexo. Porque a maior parte dos exemplos que a gente tem tratado até agora são contráteis, né? É o RN, são espaços vetoriais normados. Enfim, o primeiro exemplo, e não é inteiramente trivial, de espaço que não é simplesmente conexo, é o círculo, como a gente vai ver. O grupo fundamental do círculo não é trivial. Como o círculo e o R2 menos 0 têm o mesmo tipo de homotopia, tudo que eu digo para o círculo automaticamente vale também para o R2 menos a origem. Tá? Então, isso aqui, o objetivo aqui é simplesmente dar para vocês exemplos de espaços simplesmente conexos, que a gente já tem e sabe provar, já provou, e também alguns primeiros exemplos de espaços que não são simplesmente conexos. Muito bem. Eu vou introduzir aqui um método, uma ferramenta para provar que um espaço topológico é simplesmente conexo. Um tipo de ferramenta, e nós vamos utilizar essa ferramenta para provar que todas as esferas são simplesmente conexas, exceto, claro, a primeira, exceto o S1. Então, nós vamos provar que SN, vamos observar que SN, a esfera de dimensão N,
é simplesmente conexa para todo n maior do que 1. E, posteriormente, verificaremos que o S1 é uma exceção, é a única esfera que não é simplesmente conexa. Tá? Então, estou apontando nessa direção. A ferramenta que eu vou utilizar para isso é essa proposição, que diz o seguinte: suponha que você tem um espaço vetorial, um espaço topológico, que é uma união de dois abertos. Tá? E você sabe que esses dois abertos são simplesmente conexos. É a primeira condição. X é uma união de dois abertos simplesmente conexos, U e V. Agora precisamos de mais uma condição. A interseção do U com o V deve ser conexa por caminhos. Depois eu comento que se você retirar essa... aliás, posso comentar logo, daqui a pouquinho. Se você retirar essa condição, a proposição é falsa. Então, se você tem dois espaços, dois abertos simplesmente conexos, cuja interseção é conexa por caminhos, então a união deles, então o X, que é a união deles, aqui está errado, é a união, também é simplesmente conexo, tá? Então, pegue dois abertos simplesmente conexos, dois abertos com grupo fundamental trivial. Grude os dois, tome a união. Se você, na interseção, é conexa por caminhos, então a união é simplesmente conexa. Tá? Eu não vou provar essa proposição neste momento, porque ela é um caso particular de um teorema importante que a gente vai enunciar depois. Eu não vou provar o teorema todo, mas vou provar uma parte do teorema que, em particular, contém essa proposição como um caso particular. Então, ela vai aparecer depois, mais na frente, como um corolário de uma certa versão do teorema de Seifert-Van Kampen, que é um teorema bastante pesado de demonstrar, mas a gente vai enunciar e provar um pedacinho dele, que é mais palatável. Tá? E o espírito do teorema de Seifert-Van Kampen é esse mesmo que eu estou dando aqui. Você pega dois subconjuntos do X, cuja união é o X todo. Como é que você calcula o grupo fundamental do X a partir do grupo fundamental do U e do V? E esse teorema diz que a fórmula que esse teorema de Seifert-Van Kampen dá, diz que se por acaso os dois abertos tinham um grupo fundamental trivial e a interseção é conexa por caminhos, então a união desses dois abertos, o X todo, também tem grupo fundamental trivial. Tá bom? Então vamos, no momento, aceitar essa proposição. Ela vai ser um caso particular de uma versão do teorema de Seifert-Van Kampen. Vamos aceitá-lo no momento e vamos utilizá-la para provar essa afirmação aqui, que para todo n maior do que 1... sim, deixa eu voltar aqui e explicar, voltar atrás, explicar por que a proposição, porque na proposição nós não temos o direito de tirar isso aqui. Tá? Deixa eu mostrar isso para vocês. E vou mostrar considerando o círculo. Justamente o círculo. Tá? Então, o círculo, esse é o meu X. O círculo pode ser escrito como união de dois abertos simplesmente conexos. A saber, esse aberto que eu estou desenhando agora para vocês, que vai daqui até aqui, eu faço assim. Tá? Ups, perdão, assim não posso. Tá? Isso aqui é o U. O U é tipo 2/3 do círculo todo. Tá? E agora eu vou considerar um V. Também, o U é simplesmente conexo. Por quê? Porque o U é uma cópia do intervalo. E o intervalo é um espaço contrátil. O U é contrátil. Vocês podem pegar o U e, deformando o U, tornando cada vez menor, até colapsá-lo num ponto. De acordo? Então, o U é contrátil. Então, você pode ir deformando, deformando, deformando. Estamos falando de homotopia livre aqui, não tem que se preocupar com pontas, com nada. O U pode ser contraído até chegar num ponto. Então, ele é contrátil. E o V, que eu vou desenhar agora, também é contrátil.
pela mesma razão. V é parecido com U, tá? Esse é o V. Também 2/3 do círculo, mas colocado numa posição diferente, de tal modo que a união de U com V, então, U união V é o círculo, tá? U e V são simplesmente conexos. Tá bom? Mas a união deles não é simplesmente conexa. Bom, vocês têm que acreditar em mim, mas é uma afirmação que eu já fiz aqui. S1 não é simplesmente conexo. Então, o que está errado na proposição? Por que a proposição não se aplica aqui? Bom, ela não se aplica, não tem nada de errado, ela não se aplica porque a interseção do U com o V, o que é a interseção do U com o V? É esse pedaço aqui, né? A interseção do U com o V é o pedaço que eu estou enfatizando aqui em azul. Ele contém esse segmento aqui e contém esse segmento aqui. De acordo? Então, U, interseção V, não é conexo. Por caminhos. Não é nem conexo. Você não pode ir de um ponto aqui, você não pode ligar um ponto aqui com um ponto aqui por meio de um caminho contido em U interseção com V. Tá? E, portanto, a proposição não se aplica no caso do S1. Não, bom, pelo menos com essa construção que eu coloquei aqui, tá? Talvez alguém mais competente consiga encontrar uma outra família, uma outra dupla de abertos, conseguisse, mas não vai conseguir, porque, de fato, o S1 não é simplesmente conexo. Mas isso que a gente fracassou em fazer para o S1 aqui, encontrar dois abertos simplesmente conexos, cuja união é o espaço todo e cuja interseção é conexa por caminhos, isso que a gente fracassou aqui para fazer com o S1, a gente vai fazer de maneira quase previsível a essa altura com qualquer outra esfera. Tá? É isso que nos leva aqui. Para todo o n maior que 1, a esfera unitária é simplesmente conexa. Então, estamos calculando aqui o grupo fundamental de uma família, de uma nova família de espaços topológicos, e a novidade aqui, apesar de que o resultado não é muito excitante, porque estamos dizendo que o grupo fundamental é trivial, né? Enfim. Mas a novidade aqui é que são os primeiros espaços topológicos que não são contráteis, são os primeiros espaços topológicos que não são contráteis, porque as esferas não são contráteis, que nós somos capazes de calcular o grupo fundamental. Claro que comecei com um exemplo em que o grupo fundamental é trivial para facilitar o nosso trabalho, mas quero observar isso. Todos os espaços que a gente... os únicos casos que a gente sabia fazer até agora de espaços de calcular o grupo fundamental é, no caso, contrátil. Então, como é que a gente faz essa prova usando a proposição? Eu falei, é quase previsível. A gente tentou cobrir o círculo com dois abertos, assim, que ambos fossem simplesmente conexos. Tá? Fracassamos porque a interseção desses dois abertos, não é conexa. Mas, por exemplo, para a esfera S2, que é o que está desenhado aqui, isso pode ser feito. Tá? A esfera S2, você pode cobri-la com dois abertos. Está escrita a fórmula aí, mas é talvez mais fácil pegar, olhar na figura. Não vou nem mexer na figura para não sujar. Mas qual é a ideia? Você considera como U a metade de cima da esfera. Não a metade, um pouco mais do que a metade, um pouco mais do que o hemisfério norte. Tá? Então, você considera como U
toda a parte da esfera do Trópico de Capricórnio para cima. Ou seja, mais ou menos a posição do Rio de Janeiro para cima, até o Polo Norte. Tá? E considera como V, o U é essa parte aqui de cima, que vai desde o Polo Norte, essa parte que eu estou marcando os meridianos, até o Trópico de Capricórnio. E o V é o contrário, é toda a parte desde o Polo Sul até o Trópico de Câncer. Tá? Um pouco acima do Equador, não precisa ser os trópicos, tá, gente? É qualquer coisa que seja um pouquinho acima e um pouquinho abaixo do Equador, para cobrir, para garantir que a União contém o espaço todo. Tá? Então, é isso que está escrito aqui. U é o conjunto de todos os pontos da esfera, em que a coordenada vertical é maior do que menos delta. Você vai só um pouquinho abaixo do Equador. E o V é a mesma coisa, em que a coordenada vertical é um pouquinho menor do que delta, mas só um pouquinho acima do Equador. E eu afirmo que U e V são simplesmente conexos, e a maneira mais rápida de fazer isso é usar a projeção estereográfica, que é o que eu tentei induzir na figura. Eu vou apagar os meridianos para poder ficar mais visível. A projeção estereográfica a partir do Polo Norte é essa projeção que você liga o Polo Norte com qualquer ponto da esfera, considera o segmento de reta, a semi-reta, que vai do Polo Norte até qualquer ponto da esfera. O Polo Norte está aqui, então um ponto na esfera, você liga por uma semi-reta, prolonga essa semi-reta até encontrar o plano horizontal. Esse ponto aqui é a projeção estereográfica. Se isso aqui é X, isso aqui é X, isso aqui é a projeção P de X. Tá? Então, P é uma aplicação que vai da esfera, e em geral pode fazer em qualquer esfera, exatamente o mesmo para o plano, para o RN. A única coisa que não está definida no Polo Norte. E que é definida dessa forma. Cada X associa a interseção com o plano horizontal. O RN é isso aqui. O RN é isso aqui. Da semi-reta que sai do Polo Norte. O Polo Norte está aqui. E você pode fazer em relação ao Polo Norte ou em relação ao Polo Sul. Tem duas projeções estereográficas. Tá? Qual é a vantagem, o que você ganha usando a projeção estereográfica? Que esses domínios que eu defini, que, por exemplo, do Polo Norte até o Trópico de Capricórnio, são domínios na esfera, mas quando você faz a projeção, por exemplo, usando a projeção estereográfica do Polo Sul, esses domínios são enviados em bolas no círculo, em bolas no plano, em bolas no RN. E nós já sabemos que bolas são contráteis. Portanto, esses domínios são contráteis. Tá? O U e o V que nós definimos aí, de fato, são contráteis. E a gente vê isso observando que a imagem deles, por uma projeção estereográfica adequada, é contrátil. Tá? Além disso, a interseção do U com o V, em que consiste a interseção? Da região que fica entre os dois trópicos, entre Câncer e Capricórnio, tá? Essa região. E essa região é uma coroa circular. De fato, ela é homeomorfa ao Sn-1 vezes o intervalo menos delta-delta. E uma coroa circular, no caso aí da figura, na dimensão em que está a figura, seria S1 vezes o intervalo menos delta-delta. Coroa circular é conexa por caminhos. Você pode se movimentar dentro da coroa circular e de qualquer ponto para qualquer ponto. É conexa por caminhos se o n for maior do que 1. Porque para n igual a 1, a figura que nós obteríamos, a figura correspondente é essa que está aqui. Para n igual a 1,
figura que a gente obtém é essa aqui. E nesse caso, a, entre aspas, coroa circular, consiste desse segmento com esse. E esse conjunto aí não é conexo. Mas se a gente vai, por exemplo, para n igual a 2, a coroa circular é isso aqui, com a parte de trás também. E isso aí, esse domínio, esse conjunto, esse espaço é conexo por caminhos. Tá? Então, aplicando essa versão light do teorema de Seifert-Van Kampen, a gente tem que toda a esfera de dimensão estritamente maior que 1 pode ser escrita como uma união de dois abertos simplesmente conexos, tá? E de tal forma que a interseção desses abertos simplesmente conexos é conexa por caminhos, então a versão light do teorema de Seifert-Van Kampen nos diz que todas as esferas são simplesmente conexas. Tá bom? Aqui está a observação que já tínhamos feito anteriormente, que o argumento fracassa para n igual a 1, e, de fato, o círculo S1 não é um espaço simplesmente conexo. Bom, nós vamos terminar essa parte aqui com algumas propriedades básicas do grupo fundamental, essencialmente algumas regras que nos ajudam a calcular o grupo fundamental. Tá? A primeira delas é que o grupo fundamental de um produto cartesiano de dois espaços topológicos é isomorfo ao produto dos grupos fundamentais X dos dois espaços. Então, se você tem um produto espaço topológico X vezes Y, você fixa um ponto base no X, fixa um ponto base no Y, e o grupo fundamental correspondente é o produto cartesiano do grupo fundamental do X pelo grupo fundamental do Y. Tá? Com isso, você tem duas construções de espaço produto, a construção topológica, o espaço topológico produto, e na álgebra também você define produtos de grupos, e felizmente para a gente, para efeitos de cálculo, o grupo fundamental se comporta da melhor maneira possível em relação a essas construções. O grupo fundamental de um produto de dois espaços topológicos é o produto dos dois grupos fundamentais. Tá? Em particular, se esse grupo aqui for trivial, quer dizer, se o X for simplesmente conexo e o Y for simplesmente conexo, então o X, esse grupo aqui também é trivial. Então o produto também é simplesmente conexo. Tá? Então o produto cartesiano de dois espaços topológicos simplesmente conexos ainda é simplesmente conexo. A prova dessa proposição está no livro do professor Elon, nas páginas 36 e 37. Eu pensei em dá-la aqui, mas realmente ela não tem nada interessante, é bem linear e não nos ajuda mais de teoria dos conjuntos do que de topologia, então não nos ajuda muito. Eu vou omitir aqui na aula, mas estou dando a referência das páginas onde vocês podem encontrar essa prova. Então, nós já tínhamos observado, inclusive já fizemos coisas mais sofisticadas do que isso, já tínhamos observado que se o F, se uma aplicação contínua é um homeomorfismo, quer dizer, se ela é invertível, então o homomorfismo induzido também é invertível. Tá? É complicado, é um trava-língua dizer essa frase aqui, mas se eu considero uma aplicação contínua que é invertível, quer dizer, ela tem uma inversa que também é contínua, então o homomorfismo induzido por ela também é invertível. Existe outro homomorfismo induzido que é o inverso dele. Daí é muito fácil e muito conveniente, muito prático, imaginar que se precipitar em conclusões que são falsas. Então, se F é bijetivo, F induzido, F sustenido também é bijetivo, isso está correto.
Mas F sobrejetivo não implica que F sustenido seja sobrejetivo. E se vocês fizerem alguns exercícios, em algum momento vão sentir a tentação, todos nós sentimos em algum momento a tentação de usar esse teorema, que é falso. F sobrejetivo não implica que F sustenido seja sobrejetivo, e do mesmo modo, F injetivo não implica que F sustenido seja injetivo. Tá? São alertas. Como é que a gente sabe isso? Bom, tem exemplos aí, contra-exemplos nos dois casos. Você pode considerar a aplicação, contra-exemplo a primeira, considerar a aplicação que vai da reta no círculo. Essa é uma aplicação que a gente vai usar bastante, dada essa F que está aqui, tá? Dada pelo seguinte, a cada ponto T, você associa aqui o E elevado a IT, que é o ponto de coordenadas cosseno T, seno T, tá? Essa é a aplicação. A aplicação que pega, e acreditem, ela tem um papel importantíssimo na sequência, que pega cada ponto T e envia, pega a reta e envia no círculo, dando voltas sucessivas com velocidade 1. Tá? T vai em cosseno de T, seno de T. Se vocês gostarem mais de números complexos, a gente sabe que pode identificar o plano real com o plano complexo. Podem escrever isso como cosseno de T mais I seno de T. Tá? E daí essa notação é elevada a IT, que é isso mesmo, é o cosseno de T mais I seno de T. Então, essa é uma aplicação subjetiva. Você está pegando a reta e enviando em cima do círculo, e você percorre o círculo todo, inclusive infinitas vezes. Tá? É a aplicação subjetiva. Mas o F sustenido, o respectivo F sustenido, vai do grupo fundamental do R com algum ponto base x0, no grupo fundamental do S1 com o ponto base imagem do x0. E eu afirmo que essa aplicação F sustenido não tem como ser subjetiva, não tem a menor chance, mesmo sem sabermos o que ela é. Porque isso aqui é trivial. O R é um espaço contrátil. Então, esse grupo fundamental tem um único ponto, porque o R é contrátil. E esse aqui, se vocês acreditam na minha palavra, não é trivial. Tem mais do que um ponto. Bom, eu posso até dizer para vocês, a gente vai provar isso, mas deixa eu dar aqui um spoiler. Esse aqui é isomorfo ao grupo dos inteiros. E não tem como você fazer uma aplicação subjetiva que vá de um conjunto formado por um único ponto no conjunto dos números inteiros, que é infinito. Então, F sustenido não tem como ser subjetivo, porque esse espaço não permite. E do mesmo modo, uma variação disso aí permite mostrar também que F injetivo não implica que F sustenido seja injetivo. Aí o exemplo que eu estou indicando é você considerar a inclusão. Você considera a inclusão do círculo em R2. A inclusão é uma aplicação injetiva, mas não tem como o I sustenido, ser injetivo, porque ele vai de π1 de S1 x0 em π1 de R2 x0. E aqui, de novo, isso aqui é trivial e esse aqui não é trivial. Tá? Não é trivial, o grupo fundamental do S1 não é trivial, não tem como você enviá-lo injetivamente dentro de um espaço, dentro de um grupo que consiste de um único ponto. Agora, esses são aquele tipo de alertas para a gente não cometer demasiados erros, ser excessivamente otimista ao resolver exercícios. Se uma aplicação contínua é bijetiva, o homomorfismo induzido é bijetivo, mas você não pode trocar bijetivo aí nem por subjetivo, nem por injetivo.
Mas nem tudo são más notícias. Há um caso particular interessante, em que o que você espera acontece, tá? É um caso particular, não tem a generalidade que a gente falou antes, mas se você tiver uma retração, todo mundo ainda lembra o que é uma retração, né? É uma aplicação que vai do espaço grande X no subespaço Y e que é restrito ao subespaço Y é identidade, tá? Então, o homomorfismo induzido pelo... Aí é verdade que o homomorfismo induzido pela retração é subjetivo e o homomorfismo induzido pela inclusão é injetivo, tá? O R é um exemplo de aplicação contínua sobrejetiva, e nesse caso, o homomorfismo induzido por ele também é subjetivo, e evidentemente a inclusão é um exemplo de aplicação injetiva, e de fato o homomorfismo induzido pela inclusão é injetivo. A prova disso é que, por hipótese, pela definição de retração, R composto com I é identidade em Y. Tá? R não mexe no Y. Tá? Então, R composto com I é identidade. E nós sabemos que isso aqui implica que o homomorfismo induzido R sustenido composto com I sustenido também é identidade. Tá? Então, R sustenido composto com I sustenido é a identidade, é uma abjeção. Isso implica que esta aplicação tem que ser sobre e essa tem que ser injetiva. Tá? Que o R tem que ser sobre, o R sustenido, e o I sustenido tem que ser injetivo. Para que a composição deles dê identidade, isso é necessário. É um tipo de relação elementar que a gente viu mais cedo. Por exemplo, se a I sustenido não fosse injetiva, ela pegaria 2 pontos, mandaria no mesmo, compondo com R sustenido continuaria o mesmo, portanto a composição não poderia ser injetiva, a composição não poderia ser identidade. Tá? Então, embora essas afirmações aqui otimistas não sejam verdade em geral, se você tem uma retração, ela define efetivamente um homomorfismo um homomorfismo sobrejetivo, e nesse caso a inclusão é uma injeção. Então, pensa só nesse, é injetiva. Pensa no que isso significa. Você tem um espaço X, tá? Tem dentro dele um espaço Y, menor, um subespaço. Pergunta, o grupo fundamental do Y, do menorzinho, será que ele é um subconjunto do grupo fundamental do X? Qual seria a tentativa de prova? Considera a inclusão do Y no X, olha o homomorfismo induzido pela inclusão, deve ser injetivo, né, gente? Deve ser uma aplicação injetiva do grupo. Só que não, em geral. Mas se você souber que o Y é um retrato do X, e é por isso que a noção do retrato é importante, se você tiver um espaço X, tiver dentro dele um subespaço, que não só é subespaço, mas é um retrato do X, significa que você pode enviar o X todo dentro do Y para uma aplicação que é a identidade em Y. Se você tem um retrato, o grupo fundamental de um retrato é um subconjunto, ele pode ser colocado injetivamente no grupo fundamental do espaço grande. Tá? A moral dessa transparência, a principal moral é essa. Dado um espaço X e um subespaço dele, não é necessariamente verdade que o grupo fundamental do pequenininho seja uma parte do grupo fundamental do grande. Mas, se for um retrato, se o menor for um retrato do grandão, então sim. Tá? Em particular, se você tem que o X é simplesmente conexo, o grupo fundamental dele é trivial, o grupo fundamental de qualquer retrato está injetivamente colocado dentro dele, portanto também é trivial. Está injetivamente colocado, portanto também é trivial. Portanto, se você tem um espaço simplesmente conexo, qualquer retrato do Y também é simplesmente conexo. Tá? Por exemplo, daqui
a gente pode concluir que S1 não é retrato de R2. Tá? Não tem como pegar o R2 e fazer uma retração dele no círculo. Tá? Não tem como definir uma aplicação contínua do R2 no círculo que seja a identidade restrita ao círculo. Tá? Não existe, porque se existisse, o S1 seria um retrato do R2. Isso não pode acontecer, porque o R2 é contrátil, o R2 é simplesmente conexo, o R2 tem grupo trivial, grupo fundamental trivial, enquanto que o S1 não. Tá? O nosso, provavelmente, último tópico de hoje é grupos topológicos. E vamos dizer algumas coisas interessantes sobre o grupo fundamental de grupos topológicos. Essa noção apareceu brevemente na aula de ontem, quando, em resposta a uma pergunta de vocês, não lembro já quem perguntou em que condições é que o grupo fundamental de um espaço topológico é abeliano. E eu disse, se o próprio X for um grupo, então o grupo fundamental dele é necessariamente abeliano. Tá? Estou voltando a esse ponto aí, e a noção essencial, a noção-chave para tratar dessa questão é a noção de grupo topológico. Esse é um belo exemplo de uma situação que a gente encontra com alguma frequência, que a gente quer colocar num conjunto dois tipos de estrutura, a gente tem num conjunto dois tipos de estrutura, e a interação entre essas duas estruturas resulta em conclusões interessantes. O grupo topológico é um exemplo disso. O grupo topológico é um espaço que tem duas estruturas, um conjunto com duas estruturas. Tem uma topologia, então tem uma família de abertos, que a gente chama de topologia, é uma topologia, mas também tem uma estrutura de grupo. Quer dizer, existe nesse espaço uma operação produto e uma aplicação inversa que satisfazem os axiomas da estrutura de grupo. E a gente quer que essas duas, não basta isso, tá? Tem a topologia, tem a estrutura algébrica de grupo, a gente quer que as duas conversem uma com a outra. Tem que ter, nós queremos colocar propriedades de compatibilidade entre a estrutura algébrica e a estrutura topológica. E essa propriedade, essa compatibilidade está aqui. A estrutura de grupo deve ser contínua. Quer dizer, as aplicações multiplicação e inversa devem ser aplicações contínuas. E quando você tem isso num mesmo espaço, você chama esse espaço de grupo topológico. E talvez para vocês seja a primeira vez que vocês ouvem essa expressão, para alguns provavelmente, mas vocês já encontraram grupos topológicos várias vezes em suas vidas matemáticas. Um dos meus favoritos é o grupo topológico chamado grupo linear de dimensão D. O que é o grupo linear de dimensão D? É o conjunto das matrizes quadradas D por D, tá? Conjunto das matrizes invertíveis, matrizes quadradas invertíveis, e você considera nesse espaço a operação de multiplicação de matrizes. Tá? Nós sabemos que a multiplicação de matrizes é associativa, sabemos que ela tem um elemento neutro, que é a matriz identidade, sabemos que ela tem a propriedade de inverso, dada uma matriz com um determinante diferente de zero, você pode calcular a inversa dela. A inversa tem a propriedade de que multiplicada com a matriz original dá a matriz identidade. E essa operação ainda tem vem com um bônus, que é que ela é não abeliana. É um dos primeiros exemplos que a gente encontra na vida real, enfim, exemplo não artificial, de grupo topológico que não é abeliano.
O Davi está perguntando se o mesmo conjunto X com duas topologias distintas dá dois grupos topológicos similares no sentido de homeomorfos, de isomorfos como grupos. Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Na hora que você muda a topologia, você muda completamente a estrutura do conjunto. E você muda quais são as aplicações contínuas, etc. Tá? Em todo caso, Davi, para a sua pergunta ter realmente sentido, você teria que falar alguma coisa também sobre a estrutura de grupo que você quer considerar para cada uma das topologias. Tá? Se você mudar de qualquer maneira, muda de qualquer maneira. Tá? Mas eu não conheço nenhuma resposta positiva à sua pergunta. Mas ainda falando sobre o grupo linear, o GLD também é um espaço topológico. O conjunto das matrizes, digamos, invertíveis, de dimensão D, é um espaço topológico. Dizer isso é dizer que nesse espaço é possível falar em pontos que estão próximos uns dos outros. O que significa duas matrizes da mesma dimensão estarem próximas? Significa que os respectivos coeficientes estão próximos. O coeficiente da primeira linha, primeira coluna dessa matriz, está próximo do coeficiente da primeira linha, da primeira coluna dessa matriz, e o mesmo para qualquer outras posições na matriz. Tá? Então, o GLD tem uma topologia, um espaço topológico, que a topologia vem essencialmente dos coeficientes. O GLD pode ser pensado como um subconjunto, GLD como conjunto, é um subconjunto de R elevado a D ao quadrado. Por que D ao quadrado? Porque a matriz tem D ao quadrado coeficientes. Cada um deles é um número real, portanto, você tem um subconjunto do RD ao quadrado, e portanto, o GLD você pode colocar lá a topologia de subconjunto do RD ao quadrado, de subespaço do RD ao quadrado. Tá? E a multiplicação de matrizes, que todo mundo conhece, é uma aplicação contínua. A multiplicação de matrizes é contínua relativamente a essa topologia, porque vocês conhecem a fórmula. A multiplicação de matrizes é dada por expressões bilineares, super bem comportada e contínua. Então, tá aí um exemplo de um grupo topológico não abeliano. Tá? Eu também coloquei um grupo topológico, um exemplo de uma família de grupos topológicos abelianos, que são os toros. Aqui tem um errinho aqui, N. O toro de dimensão N é o seguinte: você considera o espaço Rn, usual, só que você introduz uma relação de equivalência. Você diz que dois vetores do Rn são equivalentes se a diferença entre eles for um vetor de coeficientes inteiros. Tá? Por exemplo, para n igual a 2, você está considerando o R2, e você vai dizer que dois pontos do R2 são equivalentes, x equivalente a y, por exemplo, se a diferença for um vetor, digamos, com... não sei bem o que eu fiz aqui, mas vamos lá. Dois vetores, x e y, dois vetores x e y, você vai dizer que são equivalentes, x e y, se o vetor de diferença tiver coordenadas inteiras. Aqui, por exemplo, a diferença 2 e aqui 1. Um exemplo, tá? Essa relação que está aqui, você diz que são equivalentes. Dois pontos são equivalentes, dois vetores são equivalentes, se a diferença for um vetor com coordenadas inteiras. Então, você considera o conjunto das classes de equivalência. Isso que significa essa notação aqui. Rn quocientado por Zn significa que você está olhando vetores do Rn, mas sempre pensando que dois vetores cuja diferença é um vetor inteiro, são o mesmo ponto. Tá? E aí você pode definir nesse espaço quociente, com essas classes de equivalência, pode definir uma operação de adição. Você soma a classe de equivalência do vetor x com a classe de equivalência do vetor y, e a soma, o resultado,
é a clássica equivalência do x mais y. Tá? Por exemplo, para n igual a 1, o que você tem é o círculo. Tá? O toro T1 é a mesma coisa que o círculo. Esse é um grupo abeliano, porque é claro que x mais y e y mais x, y mais x é y mais x, seria então y mais x, assim, a classe equivalência de y mais x, que é igual à classe equivalência de x mais y, porque a adição de vetores do Rn, a adição no espaço Rn, é uma aplicação, é uma operação comutativa. Tá? O sinal de mais, nessas fórmulas que estão escritas aí, o sinal de mais aparece com dois sentidos diferentes, tá? Vale a pena observar isso. Aqui e aqui, o sinal de mais corresponde à adição em Rn, a qual nós sabemos já que é uma operação comutativa. Aqui e aqui, estamos falando da adição em Tn. Estamos definindo o que é adição em Tn. É um abuso de linguagem ficar usando o mesmo símbolo para duas operações distintas, em dois espaços distintos, mas é um abuso conveniente porque evita a gente ficar com notações demasiado complicadas. Então, o nosso objetivo será mostrar essa afirmação que está aqui, será mostrar que se você tem um espaço topológico que é um grupo topológico, o grupo fundamental dele, olha só que frase complicada, o nosso X, nesse caso, que a gente está chamando de G, é um espaço topológico que também tem uma estrutura de grupo e nós estamos supondo que é um grupo topológico, né, que as operações são contínuas. Pois bem, se você tiver um espaço topológico desse tipo, que é um grupo, o grupo fundamental dele será sempre abeliano. O G não precisa ser abeliano, tá? O G não precisa ser abeliano. Mas o grupo fundamental dele será sempre um grupo abeliano. E é isso que a gente vai provar em seguida. Tá bom? Eu acho difícil de completar essa tarefa no tempo que falta de aula, então a gente vai dar uma paradinha aqui, mas podemos aproveitar esses últimos minutos para perguntas se existirem. Ok, tem uma pergunta da Noemi. Alguns programas de pós-graduação dividem as disciplinas em 4 grandes áreas: análise, álgebra, geometria e matemática aplicada. Essa disciplina, Grupo Fundamental de Espaço e Desenvolvimento, é da topologia algébrica. Em qual grande área ela se encontra? Veja, Noemi, qualquer divisão no fundo, é bobagem. Né? Você ficar dividindo... Essas divisões são artificiais. Algumas delas têm origem histórica. Se você for para a Idade Média, fazia mais sentido dividir a matemática na Idade Média em aritmética e geometria do que faz hoje em dia esse tipo de divisões. Além disso, frequentemente você tem disciplinas que atravessam várias áreas. De fato, uma das coisas mais fascinantes, para mim, mais fascinantes da matemática, que eu acho que é uma característica da matemática que as outras ciências não têm, é o modo como... eu já respondo a sua pergunta, Thais, é uma boa pergunta. É o modo como você não consegue segurar o seu problema dentro da área que você quer. Você pensa que você começa a tratar um problema que é de geometria e, de repente, você está precisando fazer equações diferenciais parciais para resolver o problema. Você quer resolver um problema de topologia e, quando você vai analisar o problema, você descobre que tem que ver com questões profundas de álgebra. A matemática é uma ciência que tem essa característica de que ela está toda interconectada. Em probabilidade, você pode precisar de álgebra, por exemplo. Tá? Então, eu acho isso fascinante. Não é claro que tenha que ser assim. Eu não acho que a física, por exemplo, tenha essa característica de ser toda interconectada.
Então, as divisões como essa em análise, álgebra, geometria e matemática aplicada são recursos extremamente grosseiros só para organizar um pouco as coisas. Não levemos a sério. Para começar, teríamos que incluir probabilidade, teríamos que incluir topologia e várias outras. Está cheio de áreas de geometria que se chamam geometria algébrica, geometria diferencial, geometria não comutativa, geometria não associativa, e tudo isso é reflexo dessa característica que a matemática tem de ser interconectada. Tá? Pergunta da Thais é excelente. Eu justifiquei aqui, quando falei sobre o GLD, que a multiplicação é contínua. Por que é contínua? Porque você olha a fórmula da multiplicação de matrizes. O resultado, os coeficientes da matriz produto, são funções muito bem comportadas dos coeficientes da matriz A e da matriz B, né? Quando você multiplica, você sabe expressar os coeficientes da matriz produto em termos dos coeficientes dos dois fatores, e as fórmulas são muito simples, tá? No caso da inversa, é um pouquinho mais complicado, Thaís. Mas você também tem uma fórmula para a inversa de uma matriz, né? A fórmula que é inversa de uma matriz, espero não me enganar, é 1 dividido pelo determinante da matriz, multiplicada pela adjunta da transposta, enfim, livros diferentes usam notações diferentes, eu vou colocar assim, em que o determinante é claramente uma função contínua dos coeficientes da matriz A, né? Porque o determinante você expressa, de fato é uma aplicação delinear dos coeficientes da matriz A, portanto o determinante é bem comportado, e essa outra matriz que aparece aqui também se expressa de maneira meio chatinho de escrever, mas também se expressa de maneira explícita, simples, em termos dos coeficientes da matriz A. O que você faz para obter essa matriz A estrela para cada posição IJ, linha I, coluna J, você vai à matriz A, retira a linha I, retira a coluna J, fica com uma matriz um pouco menor, com uma dimensão a menos, calcula o determinante dela, se chama menor algébrico, coloca aqui na posição IJ da matriz A estrela. Tá? E ainda depois tem que transpor, mas enfim. Então, os coeficientes o determinante, o próprio determinante e os coeficientes dessa matriz são funções explícitas, bem comportadas, é tudo multilinear, aqui não acontece nada que não seja linear. Funções bem comportadas dos coeficientes da matriz A. Então, essa aplicação que vai de A, que a cada A associa a sua inversa, é contínua. Espero que esteja... Eu não deveria estar escrevendo aqui. Deixa eu puxar para cima. Tá? A menos 1 é 1 sobre determinante de A vezes A estrela, em que a estrela é essa matriz transposta da matriz dos menores algébricos. E, portanto, a aplicação que a cada A associa a menos 1 é contínua. A vantagem de usar a topologia que vem dos coeficientes é que você expressa isso tudo de maneira elementar. É simplesmente o fato de que os coeficientes dessa matriz A-1 são funções explícitas e simples. A única coisa que não é linear é que você está dividindo pelo determinante. Tudo mais é linear. São funções explícitas e simples dos coeficientes da matriz A, e você olha para essas expressões e vê que elas são contínuas. Tá? Por isso que o A vai a menos 1, a inversão também é contínua. Você tem a razão, eu deveria ter observado isso. Deveria ter observado que a aplicação inversa também é contínua. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar hoje por aqui.
eu abri o tópico dos grupos topológicos e na aula de amanhã a gente vai fazer, então, a análise e vai provar esse fato que o grupo fundamental de qualquer grupo topológico G é abeliano. De fato, há muitos dos espaços topológicos mais interessantes são grupos. Mencionei os toros, o grupo linear, o grupo de... Há outros grupos de matrizes que são interessantes, como o grupo simplético, o grupo ortogonal, o grupo linear simples, enfim, há toda uma família de espaços topológicos que são grupos e são interessantes, e para todos eles a gente tem esse fato bastante geral de que o grupo fundamental deles é abeliano, tá bom? Então, por hoje é tudo. Boa tarde a todos e até amanhã.